Olá, tudo bem? Vamos continuar falando sobre o estresse. Importante dizer, você vai encontrar na literatura estresse, né? Começando com S, que é uma palavra que já é aceita também na língua portuguesa, ou isso trazido mesmo para a língua portuguesa como estresse, tá? As duas formas são aceitas, o estresse ou o estresse, ok? É importante falar isso porque às vezes você encontra de um jeito, de outro, fala quem está certo. Os dois são aceitos. Bom, o estresse, para ser classificado, ele depende da percepção do sujeito. Percepção, lembrando, é uma questão ativa, né? Cada sujeito percebe o mundo de uma maneira. Então, uma situação que pode ser extremamente estressante para mim, pode não ser estressante para você. Então, a gente pode ter uma rotina muito semelhante de trabalho, né? Eu digo, olha, mas o fulano trabalha no mesmo horário que você, atende casos semelhantes e não está estressado. Por que que você está? Ora, porque você está esquecendo uma premissa ligada aos seres humanos, né? Uma premissa da psicologia, das ciências psicológicas, que é a diversidade humana, que é a subjetividade humana. Cada ser humano se constrói de maneira única e vai lidar com o mundo interno e externo de maneira também única. Então, tratar questões ligadas ao estresse obrigatoriamente me demanda olhar para a subjetividade desse sujeito. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Como é que ela lida com isso? Tá? Então, não posso criar um padrão, essa situação é estressante, essa não é. É um pouco mais complicado. Depende do que ela significa para cada sujeito, tá? Subjetividade, é isso. Então, uma mesma situação pode ser vista como uma ameaça por uma pessoa e ficar extremamente estressado, e pode ser visto como uma oportunidade, como um grande desafio que surgiu para outra pessoa, né? Então eu me sinto desafiado, olha, nunca me pediram para fazer isso. Agora então eu vou ter que estudar, vou ter que ler, vou ter que me preparar para fazer. É um desafio. Percebe que é positivo? Há um grau de estresse, mas de uma maneira positiva para o sujeito. Enquanto a mesma questão para outro pode ser extremamente ameaçadora e gerar sofrimento, dor. Então, trabalhar questões ligadas ao estresse é olhar para o sujeito, entender como ele lida com essas questões que podem ser estressantes, né? Na literatura, a gente tem tipos clássicos que geram estresse, situações clássicas aí que podem gerar estresse. Eu vou citar 3 delas. Uma delas são catástrofes naturais. Então, há muitos estudos ligados a estresse, ligados a esse tipo de catástrofe. Então, de repente, uma grande enchente, né? Desabou o morro, e isso tem um impacto aí na vida das pessoas, e ela percebe, inclusive, a pequenez dela diante da natureza, né? Diante de questões muito maiores. Então, a gente tem aí geralmente situações de estresse desenvolvida pelas pessoas. Mudança brusca na vida também é um clássico para gerar estresse. Por exemplo, a morte. A morte de uma pessoa muito próxima pode levar o sujeito a essa situação, às vezes até de desamparo, dele perceber que ele não tem mais potência diante da própria vida, né? Então, o desemprego, né? Eu fui demitido, e aí diante de uma crise econômica, social, isso muda drasticamente o meu estilo de vida, e isso é uma situação que geralmente provoca bastante estresse. E ainda os problemas do cotidiano, os problemas do dia a dia, esses aí também são clássicos do estresse, sabe? Todo dia acordar cedo, trabalhar, ter que encontrar aquele chefe, aquele colega de trabalho que quer puxar teu tapete, né? Lidar com situações que demandam muita atividade em pouco tempo, metas para atingir em que eu preciso criar soluções. Esses problemas do dia a dia também geram estresse. No trabalho, na vida particular, nas relações afetivas, né? Família, que tão bem faz para o ser humano, também pode gerar estresse, não preciso te contar isso. Enfim, o cotidiano. Quando eu chego
no estresse desse cotidiano, no estresse máximo desse cotidiano, do dia a dia, por exemplo, no trabalho, né? Então faz, sei lá, 5 anos que eu trabalho aqui sob pressão, tendo que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. A gente tem um nome para esse estresse acumulativo aí, né? E num grau muito alto, que é a síndrome de Burnout. Já ouviu falar disso? A síndrome de Burnout, ela tem a ver com a exaustão emocional no mundo do trabalho. Quando eu já não tenho mais forças para conseguir responder a todos esses desafios ou ameaças que o mundo do trabalho me traz. O profissional da saúde, ele é uma vítima clássica da síndrome de Burnout. Por quê? Não preciso te explicar que muitas vezes ambientes como um hospital, por exemplo, eles são ambientes que geram muito estresse. As pessoas chegam muitas vezes de uma forma muito debilitada, né, precisando de uma atenção, de um cuidado imediato. E isso envolve, às vezes, uma questão de sobrevivência, uma questão de vida ou morte. E o profissional de saúde envolvido nisso, ele é bastante pressionado. Então, a gente tem um alto índice da síndrome de Burnout ligada aos profissionais da saúde. Não só na área da saúde, na área da educação também, né? A gente tem muito estudo aí mostrando que os profissionais da educação também adoecem da síndrome de Burnout. Enfim, o nosso modo de vida tem gerado muito estresse e esse estresse até o grau do Burnout. É isso, descansa um pouco, respira um pouco para não se estressar, faça coisas que te façam bem para a gente poder se encontrar novamente. Tchau.